Estamos recebendo hoje aqui no T-Voz o vereador Rangel Luiz de Mello, o doutor Rangel dentista. Ele vai falar sobre um projeto de lei de autoria dele que destina uma parte das vagas de concurso público para pessoas afrodescendentes. Doutor Rangel, muito obrigado pela participação hoje aqui no T-Voz. É um prazer recebê-lo e falar de assuntos importantes para a nossa comunidade, especialmente o que tem acontecido na Câmara aqui de São Joaquim. Muito obrigado pela visita hoje. Bom dia, Estevão. Bom dia a toda a equipe do T-Voz. Eu é que agradeço o convite. É um prazer estar aqui mais uma vez, para que nós possamos conversar aí, né, sobre a vida pública, sobre a política, sobre a Câmara, enfim, sobre os assuntos aí de interesse a todos os joaquinenses. Doutor Rangel, como que partiu a iniciativa da apresentação desse projeto de lei aqui na Câmara de São Joaquim? Tendo em vista que, inclusive, recentemente a presidenta Dilma Rousseff também sancionou uma lei parecida, mas que vale para concursos no âmbito federal. Como surgiu essa iniciativa? Seria para complementar também essa lei? Seria mais uma regulamentação. Na verdade, as políticas de cotas raciais, as políticas de diminuição de diferenças sociais, né, e raciais, vêm sendo implantadas no Brasil desde os anos 2000. De lá foram criadas secretarias, né, nacionais, estaduais, de diminuição de diferenças sociais, enfim, que trabalham nessa linha de política e vem sido muito implantada diversas ações, engloba conferências, congressos, depois, posteriormente, vê as cotas, né, universidades públicas. E é notório, Estevão, que existe sim essa diferença. Nós temos, além, principalmente, uma dívida com a raça negra, que na verdade foi o trabalho deles que construiu o alicerce de diversas nações, não só nossa, mas no mundo inteiro. E às vezes de trabalho de modo forçado, de modo judiado, né? Então acho que todos os povos do mundo têm uma dívida, né? E essa dívida começa a ser sanada a partir do momento que você direciona algumas políticas que visam amenizar, né, essas diferenças que foram implantadas há séculos. E no mundo afora tem sido assim. E há 2 semanas atrás, a presidente Dilma sancionou uma lei onde que reservava 20% de cotas dos concursos públicos em âmbitos federais, incluindo autarquias, empresas de economia mistas, né, etc., e para vagas das pessoas de raça negra. O Senado adotou essa mesma linha, em seguida fez a lei também, e ela deixou muito à vontade os municípios a regulamentar e fazer uma lei, né, que implantasse no município, em cada cidade do Brasil. E eu, analisando, achava que São Joaquim também estava na hora de adotar essa política, né? E essa lei, esse projeto de lei foi votado por unanimidade. Nós estamos aguardando aí a sanção do prefeito Marcelo Leão para que a lei possa ser posta em prática a partir do próximo concurso público. Rangel, e como que foi aí a discussão na Câmara? Teve discussão perante os vereadores, da população? O que você ouviu após a aprovação, inclusive, dessa lei? Porque tem aquelas pessoas que são favoráveis, aquelas que são contrárias a esse tipo de lei de cotas, né? Tanto raciais, tanto voltadas para aquelas pessoas mais pobres, inclusive. Como que foi essa discussão? Veja bem, foi uma discussão muito saudável. Como faz parte da democracia, nem tudo tem convergência de opiniões. Eu sei que existem várias pessoas que são contra a lei, mas também várias pessoas que são a favor. Como entender é o seguinte, existe hoje, e isso é uma coisa notória, só não enxerga quem não quer, que as maiores oportunidades, né, hoje são dadas à classe e à raça branca. E não significa dizer que dentro de áreas como, por exemplo, uma favela, dentro de áreas onde, por exemplo, tenha somente a raça negra. Existe também a raça branca, existem brancos que são hoje menos favorecidos. Mas também existem políticas que abrangem as cotas sociais. Como, por exemplo, vamos citar aí o Enem, que seria uma forma justa de triagem aquelas pessoas que têm melhor nota em escolas públicas. Mas se você vê, Estevão, hoje, entrar dentro de sala de grandes cursinhos do Brasil afora, se você olhar e ver a quantidade de negros que têm condições hoje de frequentar esse cursinho e ter um preparo adequado
para poder concorrer, de repente, a uma vaga em universidade pública. E as coisas foram pior. Antes de criar as cotas raciais em universidade pública, a coisa era pior ainda. Basta você entrar hoje dentro de uma USP, dentro de uma sala de medicina, de odontologia, de direito, de economia, de administração, de tantos outros cursos oferecidos pelas universidades públicas e ver a quantidade de negros que existem lá, e principalmente, como eu disse, antes das políticas de cotas raciais. E você criando essa porcentagem de 20%, eu acho que não é uma concorrência injusta, não é um benefício que eles vão ter concorrência entre eles também. Normalmente, eu quero reafirmar aqui, não estou dizendo que as pessoas de cor negra são aquelas pessoas que jamais terão oportunidade, que jamais terão frequentado cursinhos, terão frequentado universidades públicas, não é isso. E nem quero citar também a questão de inteligência, que a inteligência do ser humano somos todos igualmente inteligentes. O exercício da inteligência, todo mundo sabe, é a leitura, tá? É a pessoa dedicar aos estudos. Então, eu não estou questionando isso. Estou questionando assim, o intuito da lei dentro desses 20%, pessoas talvez igualmente preparadas, eles possam disputar entre eles essa cota de vagas. E também, de repente, até disputar de igual para igual com os outros concorrentes aí dos concursos. Já não adianta a gente tampar o sol com a peneira. A gente sabe, que nem você disse, né, a questão de tratar essas pessoas de maneira igual, né, concorrência de maneira igual. Mas a gente observa, até de acordo com pesquisas, que nas favelas, 90% das pessoas que moram nas favelas são de pessoas afrodescendentes. A maioria das pessoas que moram é dessa classe. A gente observa também nos presídios, as pessoas, a maioria também é dessa classe, porque a gente sabe que é uma classe desprivilegiada durante muito tempo. Talvez seriam maneiras paliativas de tentar uma mudança gradativa. Como que você pensa também disso, doutor Gil? Então, é que eu falei, toda regra tem a sua exceção. Mas se nós frequentarmos hoje as grandes empresas, você vai ver que pouquíssimos são as pessoas de cor negra, de raça parda, negra, que frequentam altos escalões ou fazem parte dos altos escalões de diretoria. Não que a política seja racial dessas empresas, é que de repente o mercado hoje é muito seletivo. Exige um preparo, exige universidade, exige pós-graduação, e no meu entender, eu acredito da maioria, e até porque as políticas foram implantadas a partir de 2000 para diminuir essa diferença, a raça negra, de cor negra e parda, eles têm uma oportunidade menor e de repente também até de se preparar menos que os outros. Então, você disse certo, o importante, o interessante seria sanar essa diferença, investindo muito mais em educação, investindo muito mais em cultura. Só que isso, Estevam, é um problema que vem há séculos. Empenhos têm sido feitos por diversos governos que aí passaram. Mas eu acho que o processo é lento. Talvez demore 50, 60 anos, até mais, para podermos chegar no patamar de igualdade. Enquanto a gente não pode, de repente, sanar todas as diferenças, nós temos que buscar caminhos que objetivam a diminuição dessas desigualdades. Eu acho que essa lei é perfeitamente aceitável, é perfeitamente justa, nem todos concordam, como eu disse, é uma democracia, e as opiniões adversas deverão ser sempre respeitadas, inclusive por mim, que sou autor da lei no âmbito municipal, mas eu estou trabalhando em cima da minha consciência, estou trabalhando em cima de dados reais, estou acompanhando as políticas, não só brasileiras, mas a nível de mundo, para poder diminuir aí nessa diferença e dar oportunidade a essas pessoas que, de repente, futuramente tenham um futuro melhor, um emprego melhor e uma condição de sustentar suas famílias. Acredita na sanção do prefeito Marcelo Mian dessa lei? Eu acredito, conhecendo o prefeito, acho que ele não vai ter uma objeção contra essa lei. Aí hoje, vale lembrar também que nós temos 51% de negros no Brasil. Nós somos a segunda maior nação do mundo, só perdemos para a Nigéria. São Joaquim da Barra não sei a porcentagem, mas com certeza nós devemos estar próximo desses números. Então, eu tenho a consciência tranquila, eu não fiz nada de errado, essa lei vem aí seguir, como eu disse, as políticas implantadas no Brasil a nível nacional, e tenho certeza que as pessoas, a grande maioria, vão entender a implantação dessa lei em São Joaquim se ela vier a acontecer. Doutor Gil, aproveitando a sua participação aqui no The Voz, no ano passado foi instalada uma comissão para apurar, investigar a questão do transporte coletivo aqui de São Joaquim. Os problemas que são enfrentados aqui no nosso município,
sobre as reclamações da população que usa esse transporte coletivo. Como que foi essa comissão? O que ficou definido? O que vocês conseguiram constatar com essa comissão? Já bem, Estevão, durante a minha campanha eleitoral, eu notava que uma das maiores, se não a maior, reclamação dos munícipes era em relação ao serviço prestado por essa empresa que aqui está. E foi um compromisso que eu fiz com meus eleitores, que como vereador eu iria tentar levantar todos esses problemas, né, e levar a um dos lados do contrato, ou a ambos os lados, como foi feito, que seria a empresa e a prefeitura. E foi implantado, assim eu fiz, eu fui autor do projeto de legislativo que criou, né, a Comissão de Assuntos Relevantes, a primeira na história de Santa Catarina. Essa comissão é uma comissão que tem teor investigativo e não punitivo, onde que eu e mais 4 vereadores trabalhamos de forma intensa durante 2 meses, foi prorrogado por mais 30 dias, totalizando 3 meses de estudo. Nós tivemos as visitas em loco, dos veículos, dos itinerários, dos horários, e praticamente encontramos problema em tudo. O que vocês constataram, Rangel? Os veículos eram em estados muito ruins de conservação, sem vistorias técnicas, então não tinha como na época afirmar se havia ou não segurança nos veículos. Os itinerários que estavam no contrato não eram respeitados. Os horários, todos, sem exceção nenhuma, apresentavam atrasos. No número de veículos que tem rodado nos fins de semana, nos finais de semana e feriado, que são no mínimo 3, não são obedecidos. Era um veículo, por isso que o aumento no número no atraso, nos horários de atraso era muito maior nos finais de semana e feriado. Então tudo isso foi levantado com fotos, com vídeos, com depoimentos de munícipes. Nós trouxemos vários munícipes, alguns munícipes para poder fazer o depoimento, chamamos o dono da empresa para acompanhar todo o nosso trabalho, chamamos o Dr. Marcelo, que prontamente atendeu, fez o depoimento. E na conclusão do nosso trabalho, nós entregamos ao prefeito, foi chamada a empresa, um veículo de acessibilidade, existia apenas um veículo e não funcionava o elevador na época. Então, foi chamada a empresa, foi notificada ela e dado um prazo. No meu entender, Estevam, muito pouco foi feito. O que a empresa fez até hoje foi adquirir um veículo que não é novo, parece que é do ano de 2008, mas que se adequa àquela média de vida útil do contrato PERT, que é em torno de 10 anos. Os horários continuam a ser desrespeitados. Os veículos possuem vistoria hoje, acho que pelo Ciretran, mas eu acho que a frota ainda continua usada e um pouco deteriorada. Os itinerários continuam os mesmos, não a serem cumpridos. Então muita coisa tem que mudar. O que nós fizemos? Eu conversei com o prefeito Marcelo, o vereador Lucas também entrou com requerimento solicitando um relatório do que foi feito por parte da empresa. Por parte da prefeitura existiam algumas coisas a serem feitas também. Se vocês perceberem, os pontos de ônibus estavam muito inadequados. Foram melhorados vários pontos. Melhorados. Eu conversei com o prefeito, mostrei a ele uma empresa que se interessasse em fazer os pontos de São Joaquim da Barra, onde a prefeitura quase nada gastaria. A única coisa que eles fizeram foi a base para chumbar o ponto. O resto seria uma iniciativa de empresas privadas que ia anunciar o nome. O vereador Hélio também fez um projeto autorizando esse tipo de contrato. Então, a prefeitura fez a sua parte, está fazendo a sua parte, que eu não vejo empenho por parte da empresa até hoje. Então, o que nós propomos? Conversei com o Dr. Marcelo, ele nomeou a funcionária, acho que a Verônica, como uma pessoa para verificar todos esses aspectos. Ela vai nos enviar um relatório e caso haja a confirmação que algumas coisas não estão sendo cumpridas, eu, como vereador, chegarei e propor, de repente vamos propor junto aos demais colegas que compor essa comissão, uma reunião com o Ministério Público, que também já se interessou pelos nossos trabalhos. Quando nós finalizamos, o Ministério Público já pegou uma cópia do nosso trabalho, então deve estar a par, junto ao prefeito da empresa, para que se assine o TAC, e esse TAC seja cumprido para vir as melhoras aí, tão sonhadas pelos munícipes. Essa empresa, que é aqui de São Joaquim da Barra, muito boa ter ganhado, porque é aqui do município. Mas, na licitação, ela sabia de tudo isso, todos esses aspectos
que precisariam ser respeitados, a empresa sabia antes de participar da licitação e sabia que ela seria obrigada a implantar tudo isso. E ela apresentou essa taxa para o transporte de R$ 1,50, mesmo sabendo de todos esses aspectos a serem melhorados. Como que você vê isso, Rangel? Acredita que a empresa vai melhorar todos esses aspectos ainda? Estevam, desde o momento que eu montei essa comissão, eu sempre quis e falei o seguinte: quis acreditar, como joaquinense, a gente sempre tem que acreditar que as coisas não dão certo. Sempre acreditei nessa empresa, acho que é uma empresa familiar, tradicional, que presta serviço aqui há muitos anos, mas que também não pode tapar o sol com a peneira, que as coisas estão todas certas. Quando a alegação por parte da empresa, que é o transporte coletivo mais barato da região, eu posso até concordar nisso. Mas quando você vai fazer uma concorrência pública, existe um edital. Nesse edital são dados oferecidos todas as informações técnicas que a empresa teria que cumprir. Então, a partir do momento que você lança um valor, você vai saber e tem ciência que com esse valor você vai ter que cumprir tudo que está no contrato. Então, na época, não adianta a pessoa, às vezes, não estou dizendo que foi o caso, que eu não posso julgar essa licitação, mas de repente uma pessoa se interessa a qualquer custo ganhar um serviço e de repente joga o serviço com um valor muito baixo e não consegue cumprir as determinações. A qualidade. Nós não tivemos essa desculpa, ou foi essa a alegação daquela empresa que fez o transporte público ano passado para levar os alunos à Franca. Esse ano não quis participar porque viu que o valor que baixou, que foi passado pela empresa e ganho, não conseguia os custos, né? Justamente. Então, quer dizer, não adianta alegar, o meu transporte público é bom, prestar assim porque aqui é o mais barato. Isso não existe. A população ela merece qualidade. As pessoas que usam o transporte público aqui, a sua grande maioria, são pessoas que se deslocam para trabalhar, que se deslocam para ir aos médicos, às centrais de atendimento de saúde. Então, é inaceitável. Então, mediante isso, nós vamos aguardar o relatório da Verônica, analisar, e não é descartado por mim propor uma reunião com o Ministério Público, com a Prefeitura, com a empresa e Câmara, para que faça a assinatura de um TAC, para que seja cumprido o que continua não sendo cumprido, Estevam. Não é porque é 1,50 que a população não merece qualidade. Eu acredito que a Verônica é uma pessoa extremamente competente e ela conseguiria fazer esse relatório e apresentar para vocês. Mas já agora, aproveitando, você também é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Tem alguma novidade já com relação às reuniões, os encontros, na questão do reajuste para o próximo ano? No mês passado nós fizemos 2 assembleias do ordinário, a prestação do balancete fiscal e patrimonial em relação ao ano de 2013, e a outra extraordinária, onde nós montamos uma pauta, esse ano bem mais enxuta, de reivindicações. E dentre as principais, nós estamos batalhando por um reajuste de 5% real, incluindo 1% condicional. Nós vamos conversar para ver se a gente consegue um tipo de um vale-card, um extra-card de R$100 no salário do servidor público, onde que seria feito o cadastramento de algumas redes de supermercado e farmácia, o servidor teria esse cartão para gastar nesse tipo de alimento, de produtos de remédio, né? Seria uma ideia interessante a ser trabalhada. Nós também vamos reafirmar a intenção e pedir ao prefeito que nos dê uma cesta natalina ano que vem. Então, foi uma pauta enxuta, Estevam, mas uma pauta muito interessante. Dentre os assuntos também estão algumas leis que já estão em vigor, como, por exemplo, o pagamento de periculosidade aos vigias, o novo piso salarial dos agentes comunitários de saúde e vigilância. Já foi sancionado, né, doutor? Já foi sancionado pela presidenta. Então, tudo isso o sindicato já protocolou. Eu quero até convidar as pessoas que estão te assistindo, que nós temos uma fanpage no sindicato, que é www.facebook.com/sindicato Servidores Públicos Municipais de São Joaquim da Barra, as iniciais, tá? SSPMSJB, tá? Então é uma fanpage onde que vocês têm todas as informações. Eu marquei 2 ou 3 vezes a reunião com o Marcelo esse mês para discutir junto com os diretores essa pauta. Mas nós sabemos o empenho que está a administração em toda a cidade, toda a Câmara, em busca da ET. Então foram desmarcadas algumas vezes essa reunião, mas a partir do dia 4 de julho nós temos certeza que nós marcaremos uma nova data. Há tempo hábil para isso,
né, porque o orçamento é votado no final de setembro. Então, já, para a gente encerrar, gostaria de parabenizar você, que é o vereador de São Joaquim, e os outros 7 vereadores de São Joaquim. Não vou lembrar todos agora, o nome de todos, mas foram outros 7. Eu sei que não foram o vereador Riquinho, Márcio Leônidas e o presidente Pedro Nardelli nessa comitiva até São Paulo para tentar sensibilizar o governador para realmente assinar esse convênio de 12 milhões. Parabéns a você e a todos os vereadores de São Joaquim que se empenharam, que abraçaram essa causa e foram junto com o prefeito aí para tentar sensibilizar o governador, o doutor Rangel. Estevão, eu acho que não só, antes de ser político, antes de estarmos representando o povo de São Joaquim, um dos 3 poderes, que é o legislativo, nós somos joaquinenses. Nós constituímos nossas famílias aqui, pais, mães, filhos, irmãos, e nós sabemos a importância de uma obra dessa para São Joaquim. É um caso de saúde pública, é um caso de qualidade de vida, é um caso de meio ambiente. Então, por isso que está esse empenho todo, não só do prefeito e toda a sua assessoria na parte da prefeitura, não só de toda a Câmara. Esses 3 vereadores que não puderam comparecer se justificaram por motivos Mas pessoais. com certeza também estão com certeza se né? empenham dentro da Câmara para poder ajudar a ele sair. E da população, hoje a gente vê que a grande maioria acredita, porque temos que acreditar que nossas vidas podem ser melhores, e será, que essa estação de tratamento de esgoto, São Joaquim terá uma qualidade de vida muito superior à que tem hoje. Acho que é um empenho válido. O prefeito correu nesse 1 ano e meio muito atrás dessa ente, deixou vaidades políticas de lado, se encontrou com lideranças de partidos ditos de oposição ao seu, abriu as portas do gabinete a toda a Câmara Municipal que pudesse ajudar ele nessa caminhada, e os vereadores corresponderam, acenando maturidade, indo atrás, fazendo o possível para ajudar. E aqui um destaque ao vereador Éder, ao deputado Roberto Menck, que tanto se empenharam nas negociações aí, entre prefeito e governo estadual. Então, como eu te disse, nós estamos conversando agora mesmo, caso qualquer resultado que venha acontecer, nós joaquinenses, nós vereadores, prefeito, assessoria, cada um de São Joaquim da Barra pode dormir com a consciência tranquila, que o que estava feito, o que estava a nosso alcance foi feito e de sobra. Agora nós dependemos simplesmente da assinatura do governador estadual, no qual eu afirmo que confio demais, porque a pessoa, ele afirmou em Franca, eu não estava presente, mas as pessoas sabem disso, reafirmou em Barueri, e a assessoria dele, da EE, está toda preparada para poder agilizar, e todos os documentos já foram encaminhados para o Palácio dos Bandeirantes. Então nós temos que confiar, Deus vai iluminar nossos caminhos e nós vamos conseguir, se Deus quiser, essa assinatura. Com certeza, o governador, como uma pessoa séria, deve realmente assinar. Vamos aguardar nos próximos dias. Doutor Rangel, muito obrigado pela visita hoje aqui no T-Voz. Foi um prazer recebê-lo e falar de assuntos aí muito importantes para a nossa comunidade, que seria especialmente sobre essa lei que você apresentou, sobre essa comissão do transporte coletivo. Muito obrigado e sucesso aí na Câmara. Obrigado, Estevão. Eu quero te parabenizar pela excelente pessoa que você é. Antes de ser um ótimo profissional, é uma excelente pessoa dedicada, que faz um jornalismo sério, imparcial, que abre sempre as portas para o seu programa aqui, o T-Voz, para todas as pessoas, não só vereadores, mas pessoas da sociedade civil, entidades. Isso faz o seu programa cair na graça dos joaquinenses, cada vez ter mais crédito, e para mim sempre será uma honra estar aqui presente. A nossa agenda é complicada, eu tenho consultório, eu tenho sindicato, tenho câmara, mas me desdobro para todas as vezes que você me chamar, eu estar aqui presente. Eu é que agradeço, um abraço para a sua equipe, ao Adriano, ao Sudito, ao Josué, a toda a equipe da Voz, do Jornal Voz, e é o prazer todo meu de estar aqui mais uma vez, conversando, batendo esse papo tão agradável que a gente teve aqui nesses momentos aí que eu tive no seu programa. Ok, obrigado. Conversei, portanto, com o vereador Rangel Luiz de Mello, o doutor Rangel dentista, falando um pouco aí sobre os assuntos relacionados à Câmara de São Joaquim e também sobre política.